Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver a última parte sobre ligações químicas. E na aula de hoje falaremos sobre a ligação metálica. A ligação metálica é o tipo de ligação que ocorre entre dois átomos que possuem tendência a perder elétrons, ou seja, estamos falando dos metais. Nós podemos dizer que um metal seria um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados numa nuvem ou mar de elétrons. O que isso significa? Quando nós temos uma estrutura de um metal, como por exemplo um pedaço de ferro, nós teremos lá vários átomos ou cátions de ferro, um do ladinho do outro, organizados numa estrutura, e os elétrons que esses cátions perderam estarão se movendo ao redor de toda essa estrutura. Então, nós temos elétrons livres, por isso que nós chamamos de mar ou nuvem de elétrons. A melhor forma de representar uma ligação metálica não é com um desenho estático, mas sim com um desenho que representa a movimentação constante e aleatória dos elétrons entre os átomos envolvidos. Então, como nós não temos uma estrutura ou um desenho para representar a ligação metálica, o que estudamos sobre essa ligação geralmente são os tipos de compostos gerados e as propriedades que eles adquirem, que é um resultado da grande concentração de elétrons com mobilidade livre. Então, cada composto metálico vai ter a sua organização de átomos e, devido a essa movimentação dos elétrons, nós teremos propriedades muito específicas, como, por exemplo, a condução de eletricidade, que é uma propriedade de todos os compostos metálicos. Então, falando mais sobre essas propriedades dos compostos metálicos, eles são bons condutores de eletricidade, sim, devido aos elétrons livres com alta mobilidade, mas também são excelentes condutores de calor. São dúcteis, ou seja, têm a capacidade de formar fios e também são maleáveis a partir do aquecimento. Apresentam brilho metálico, ou seja, tem aquela característica que todos conhecem dos metais quando em sua forma pura, e também possuem a capacidade de formar ligas metálicas. As ligas metálicas são compostos formados pela união de dois ou mais metais, podendo inclusive incluir ametais, desde que em pequenas quantidades. Então, os metais vão ser a predominância do composto, mas dependendo da propriedade que eu quero agregar ao material, eu posso ter a presença de ametais. As ligas metálicas são preparadas geralmente aquecendo-se o conjunto com os metais até a sua completa fusão, ou seja, passando todos os metais para o estado líquido e depois deixando-os esfriar e solidificar lentamente. As propriedades físicas e químicas das ligas metálicas podem ser muito diferentes das propriedades dos elementos que lhes deram origem. Então, a gente mistura determinados metais e, às vezes, ametais para adquirir um composto que possua propriedades interessantes para um determinado uso. Aqui nós temos os exemplos de algumas ligas metálicas conhecidas. A amálgama dental, que é uma liga metálica composta de mercúrio, prata e estanho, e era utilizada antigamente para obturações. Temos o bronze, que é uma liga metálica formada entre cobre e estanho, que é muito utilizado para a fabricação de sinos, moedas e estátuas. Temos o latão, que é formado de cobre com zinco, que é utilizado muito na indústria automotiva e de instrumentos musicais. A solda, que é uma liga de chumbo e estanho. E o aço inoxidável, que está presente na casa de todos nós, que é uma liga formada de ferro, cromo e níquel com pequenas porções de carbono. O carbono no aço inoxidável está presente para dar a resistência ao material, para que este material possa ser utilizado desde utensílios de cozinha até peças de carro. Agora que nós já vimos todas as ligações químicas, nós podemos fazer um resumo para ajudar na sua identificação. A ligação iônica é formada sempre de um metal com um ametal, lembrando que o metal doa elétrons e o ametal recebe. A ligação metálica é formada entre dois ou mais metais,
E a ligação covalente é formada entre dois ou mais ametais ou ametais com hidrogênio. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!